Oi, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês novamente nesta live que o Instituto Alzheimer Brasil está promovendo outra vez. E eu gostaria até que vocês dessem um sinalzinho aí para a gente, se estão ouvindo bem, se estão vendo bem. Por favor, digam alguma coisa ali no chat, para ir sinalizando a gente, para a gente poder dar início aqui. Como é que tá lá? Alguém falou alguma coisa? Ainda não, mas eu acredito que esteja tudo ok. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, eu sou Elizabeth Piovesan, sou diretora-presidente do Instituto Alzheimer Brasil. Nós realizamos diversas ações aí voltadas para poder apoiar as pessoas que cuidam de outras pessoas com doença de Alzheimer ou outras formas de demência. E nós, com a pandemia, estamos aí nos reinventando e fazendo diversas aí ações, mesmo pela internet. Então, hoje nós estamos aí com a nossa reunião, a nossa live do mês, né, de agosto, e esperamos que vocês gostem, que vocês participem bastante. Não esqueçam aí, se estiverem gostando, curtam bastante, tudo isso é bom, né, para a nossa página. E não esqueçam, ao longo da live, vocês podem ir também fazendo perguntas, tá? Que daí a profissional, na medida do possível, ela vai respondendo também, tá bom? A gente sabe que a doença de Alzheimer tem tocado muito a vida das pessoas, né? Tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. Isso é um fenômeno que acompanha esse processo todo aí de envelhecimento da população. E isso está mudando a vida também, a rotina das pessoas, das famílias. Então, é muito importante que vocês que cuidam de pessoas com doença de Alzheimer procurem ajuda, procurem conhecimento, tá? Porque o conhecimento vai ajudar muito vocês a, primeiro, aceitarem a doença, a, a, a lidarem melhor com as alterações de comportamento, com o próprio paciente. Então, é importante que vocês participem do que puderem, tá? Para poder aí adquirir uma bagagem e não ter que somente aprender com os erros, né? Aprender antes. E então eu gostaria, primeiramente, né, de dar as boas-vindas para vocês, mas também de falar que eu estou aqui na telinha, né? Mas nós temos uma equipe por trás trabalhando. O Instituto Alzheimer Brasil é uma associação sem fins econômicos formada por voluntários. E esses voluntários estão por aí, né, fazendo a sua parte, né, cuidando para que vocês sejam bem atendidos nesse momento, né, para que, respondendo o que vocês precisam, ali pelo chat, que vocês podem participar, né, e ainda por cima, a gente gostaria de avisar vocês, vejam aí que na tela está aparecendo aí os próximos eventos que vão ter, depois eu vou falar novamente deles, tá? E que vocês também procurem participar desses aí, tá bom? Esse é um convite nosso, vocês já dão um printzinho aí, já marquem, agendem aí para vocês poderem saber, tá bom? Então, já estamos aí com um número já significativo de pessoas e a gente gostaria de falar para vocês que... estava esquecendo. Ontem
foi Dia do Voluntariado, então fica aí o abraço da instituição, o abraço meu em particular, para todos os voluntários, os daqui, principalmente os nossos, os daqui de Curitiba e os de São Paulo, porque essas ações, nenhuma delas aconteceria se não tivesse o apoio e o trabalho voluntário dessas pessoas que se engajaram na causa, tá? Então, fica aí. Hoje nós vamos ter a palestrante, a Beatriz Haas. Ela é fonoaudióloga, especialista em deglutição e também é voluntária do Instituto Alzheimer Brasil de São Paulo, do Espaço São Paulo. Nós vamos falar assim, ela vai falar de 30, no máximo 40 minutos, certo? Para concluir. Depois disso, nós vamos responder as perguntas que estiverem no chat, tá bom? E também ler alguns comentários aí que vocês fazem, ok? Então, antes da Beatriz entrar, né? Eu quero também lembrá-los que o mês que vem é mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer. Então, nós faremos, vocês vão ver aí, estamos preparando, claro que virtualmente, nós estamos preparando material informativo, educativo, a nossa campanha de sensibilização para vocês e para outras pessoas que ainda estão aí tentando lidar sozinhas, né, com a doença de Alzheimer ou com outra demência, e que precisam saber de que tem um Instituto Alzheimer Brasil e que elas podem nos procurar, ok? Então, eu tenho aí, agora eu vou novamente apresentar, então, a Beatriz Haas, fonoaudióloga. Querida Beatriz, que prazer tê-la aí conosco. Prazer é meu. Todo mundo ouvindo bem? Então, Beatriz, você deve ter muitas novidades, muitas coisas boas, assim, muitas dicas práticas aí para falar para as pessoas. E se você quiser até comentar mais alguma coisa sobre o seu currículo, você pode fazer, tá bom? A palavra é sua. Combinado. Um abraço. Bom, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Eu agradeço muito a Beth e toda a equipe do IAB pelo convite, pela oportunidade, né, de poder trazer essas informações valiosas para vocês, tá? Bom, eu sou a Beatriz, eu sou fonoaudióloga, eu sou especialista em deglutição em linguagem, então eu trabalho com adultos e idosos que porventura venham apresentar algum tipo de alteração nessa área especificamente. Eu fiz a minha especialização na USP e também na Unifesp, onde eu sou formada, e agora, atualmente, eu estou no doutorado em gerontologia na Unicamp. Então, trabalhar com idosos é realmente aquilo que eu faço e é aquilo que eu gosto, tá? O que eu trouxe hoje para vocês é algo sobre deglutição, né? E aí, depois, o que vocês tiverem de dúvida, eu quero que vocês deixem aqui na caixinha para a gente poder responder, enfim, as dúvidas que vocês tiverem, tá? Eu acho que falar de deglutição, falar das dificuldades ou falar das estratégias, envolve antes a minha explicação do que é a deglutição e como funciona a deglutição. Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Eu vou... Acho que já está aparecendo isso. Então, como lidar, né, com a dificuldade de deglutição? A deglutição é um processo muito complexo. Então, ela envolve uma resposta do nosso córtex e a gente envolve também 6 pares de nervos cranianos que vão ativar 30 músculos diferentes. Então, é muita coisa funcionando ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente sempre ouve que enquanto a gente está comendo, é melhor a gente não falar, é melhor a gente não rir, porque realmente é um processo muito complexo que depende de muita coisa funcionando. E se a gente não estiver prestando atenção,
nesse processo de engolir, alguma coisa pode sair errada, como, por exemplo, pode vir um engasgo, né? Que geralmente é o que acontece quando a gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo. Durante a deglutição, esses 30 músculos vão funcionar e estima-se que por dia nós fazemos 580 deglutições. Então, tem tanto a deglutição do alimento que a gente está comendo, da bebida que a gente está tomando, quanto a deglutição de saliva, que a gente não percebe que a gente faz, mas a gente faz com frequência. Nós temos células dentro da nossa boca que vão funcionar e vão mandar uma resposta para o nosso cérebro, falando que a gente precisa engolir a quantidade de saliva que tem ali, tá? E durante o sono, estima-se que a gente fica 20 minutos sem deglutir. E às vezes, quando a gente está virando, é que a gente faz uma deglutição de saliva, por exemplo. Para entender a deglutição normal de qualquer pessoa, a gente tem que entender que a deglutição, ela é composta por 5 fases. E eu vou falar de cada fase, mas antes de falar de cada fase, eu queria mostrar para vocês como a deglutição ocorre. Então, eu trouxe um vídeo bem simples, não tem o som, tá? Eu mesma vou explicando esse vídeo, mas eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente mastiga e engole alguma coisa. Então, a gente coloca o alimento na boca, começa a mastigar esse alimento, a gente lateraliza esse alimento de um lado para o outro, e quando esse alimento for descer em direção ao nosso esôfago, à nossa faringe, a gente vai triturar o alimento e com a força da língua a gente vai empurrar esse alimento para dentro. Nesse momento, a laringe, né, ela vai começar a se contrair e quando ela contrair de forma eficaz, ela vai fechar a epiglote e o alimento vai percorrer o seu caminho por todo o trato esofágico e do esôfago, esse alimento finalmente vai parar no nosso estômago, tá? Então, esse é um processo de deglutição normal, é o que acontece com todo mundo, é a forma mais segura da gente engolir. Na verdade, é a forma correta da gente engolir. E aí, o alimento vai para o estômago, tá? Quando a nossa deglutição é alterada, o que acontece? A gente começa a mastigar o alimento, coloca ele de um lado para o outro, faz a pressão com a língua para poder engolir, a laringe não contrai tanto quanto deveria, e parte do alimento vai para dentro da traqueia e parte do alimento do esôfago. Então, uma parte desse alimento foi para o lugar errado, e é nesse momento que a gente pode tossir, nesse momento que a gente pode engasgar, né? Ou, em alguns casos, quando a sensibilidade dessa região está alterada, o que acontece é que, às vezes, a pessoa nem mesmo engasga, nem mesmo tosse, né? Que é o que a gente chama, às vezes, de aspiração silente. Então, é um momento da alimentação em que o alimento foi para o lugar errado e o nosso organismo não deu nenhum sinal para a gente de que realmente tinha um problema acontecendo ali, tá? Isso na fase mais avançada do Alzheimer, isso geralmente acontece com algumas pessoas, depende muito de cada caso. Cada caso é um caso, mas isso pode acontecer sim. A pessoa pode ter o alimento indo para o lugar errado e o organismo não mostrar nada, né? Agora, falando das fases da deglutição. Então, existe uma coisa que a gente chama de fase antecipatória da deglutição. Então, eu acredito que vocês não sabiam disso, mas quando a gente vê um prato de comida na nossa frente, isso já é deglutição, mesmo que a gente não tenha colocado nenhum pedaço daquele alimento na nossa boca. Por quê? Porque quando a gente olha um alimento, o nosso cérebro começa a pensar que ele vai comer aquele alimento e ele começa a preparar o nosso corpo para receber ele, né? Então, quando a gente sente o cheiro, quando a gente vê a textura, a forma, a cor de um alimento, a gente já começa a preparar o corpo para poder receber aquele alimento. Então, muito dessa fase antecipatória está ligada com o sabor
e com o prazer da comida, o prazer que a gente tem da comida, né? Então, é o que a gente até fala mesmo de memória afetiva. Então, quando a gente pensa naquele prato que a nossa mãe faz, que dá água na boca, que só ela sabe fazer, que não tem outro prato igual, a gente chamaria isso de fase antecipatória da deglutição. Então, quando você olha um prato de comida assim, todo bonito, um pedaço de bolo super saboroso, uma carne grelhada suculenta, um copo de suco bem geladinho, que você já sabe que se ele é de laranja, ele vai ser azedinho, enfim, que ele vai, às vezes, estar mais docinho, dependendo da laranja. Quando você sente esse prazer, quando isso vem na sua cabeça, isso já é deglutição. Então, se você olha um prato de comida assim, todo bonito, todo bem ajustado, você já fica com aquela vontade de comer. Agora, se a comida chega assim para você, ou seja, uma comida batida, um suco que você teve que colocar um suplemento, ou uma carne que teve que ser desfiada, exatamente porque essa pessoa tem uma dificuldade de deglutição, a deglutição já não começa da melhor forma possível. Porque se você for olhar aquele prato maravilhoso de bolo, e se você olhar um bolo batido, dessa forma como está na foto, a vontade de comer não vai ser tão grande, a não ser que você esteja com muita fome, né? Mas aí é outra coisa que está acontecendo. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês mais lá para frente é que não importa se a comida está sendo servida de forma pastosa ou se ela está sólida, como naquela foto anterior. O importante é que essa comida esteja bem visivelmente, porque ela vai dar vontade de comer e a deglutição vai começar de uma forma mais eficaz. Então, eu trago até essa foto aqui. É muito mais bonito um caldo ou um creme, como está nessa foto de agora, que está bem mais elaborado, está mais colorido, está mais vibrante essa cor, do que você oferecer uma coisa que realmente não dá tanta vontade de comer, que nem na figura anterior. Então, o quanto mais vocês que precisam fazer essas adaptações na comida, deixar isso de uma forma mais bonita, de uma forma mais ilustrativa, melhor. Porque isso vai fazer com que esse idoso que vocês cuidam, os familiares de vocês, consiga ter mais prazer para iniciar o processo de deglutição. A saliva, ela vai ser muito importante nesse processo, porque a saliva que a gente secreta o dia inteiro, ela é importante para umedecer e lubrificar o bolo alimentar. Então, quando você come qualquer coisa, essa saliva está ajudando a dar uma liga nesse bolo alimentar que vai formar na sua boca, para quando você empurrar esse alimento, ele já vai estar úmido o suficiente, lubrificado o suficiente para você engolir com mais facilidade e com mais eficiência, tá? Então, a digestão já vai começar na boca, porque essa saliva já vai lubrificar esse bolo alimentar, tá? E se a saliva é importante, a limpeza da sua língua, que é a estrutura que vai empurrar essa comida para trás, também é importante. Então, se a gente viu lá naquele vídeo da deglutição alterada, que quando a gente engole alguma coisa, existe a possibilidade dela ir para o lugar errado, então a gente está pensando que se entrar alimento na via aérea, isso já vai fazer mal para a gente. Imagina se a gente tiver diversas bactérias na nossa língua e essas bactérias vão se unir àquela comida que a gente está comendo, e se aquela comida entrar no lugar errado, todas aquelas bactérias da língua também vão entrar no lugar errado. E isso vai fazer um mal danado para o nosso pulmão. Então, por isso a importância de sempre a nossa boca, de forma geral, não só a língua, estar sempre limpa, porque a gente tem certeza que mesmo se o alimento entrar no lugar errado, a gente não precisa se preocupar tanto com a sujeira que tinha ali dentro da cavidade oral, mas a gente vai se preocupar com o alimento de uma forma geral, tá? E a mastigação, que também é um outro processo muito importante. Existem pessoas que tentam pular essa fase, principalmente quando elas estão com pressa, né, de se alimentar. Então, por que a mastigação ela é importante? Porque, além dela facilitar o processo de digestão, quando o alimento vai mais triturado, é mais fácil do nosso organismo digerir. Se a gente comer muito rápido, a gente não mastiga, a gente já atrapalha o processo de digestão.
mas a mastigação também vai ajudar esse alimento a descer de forma mais fácil, né? Então, se eu estou comendo um pedaço de picanha, por exemplo, e eu deglutir essa picanha sem mastigar nada, existe uma grande possibilidade desse alimento ficar preso e eu até mesmo engasgar e até mesmo sufocar, dependendo do tamanho do pedaço de carne. E quanto mais eu mastigar, mais eficiente vai ser a descida desse alimento do esôfago para o estômago. Então, é muito importante, além do processo mesmo de mastigar, ter uma dentição que esteja bem cuidada para que a mastigação de fato ocorra, né? Pensando em idosos, geralmente esses idosos vão estar com uma dentadura, então a dentadura vai dar conta desse processo, ou em idosos que não utilizam a dentadura, eles vão utilizar apenas alguns dentes para triturar. Então, o ideal é que esse alimento já seja cortado previamente, para quando ele chegue na cavidade oral, para quando ele chegue na boca, essa mastigação não precisa ser algo tão demorado, né? Se você for colocar pedacinhos menores, essa mastigação não vai precisar levar um tempo tão significativo, você vai conseguir mastigar aquele alimento e, por fim, vai conseguir deglutir. Então, a parte dos elementos dentários foi o que eu falei. Existe a possibilidade dele ter todos os dentes dele ainda na boca, não ter nenhum dente e tentar mastigar com a gengiva, que é mais difícil, mas algumas pessoas conseguem, e geralmente nessa fase que ele está sem os elementos dentários, a gente já indica uma dieta mais pastosa, que é mais fácil dele manipular e deglutir, ou no caso, a dentadura, tá? Quando a gente chega nos sintomas da deglutição, da disfagia, né, que realmente é essa alteração de deglutição, muitas vezes as pessoas não percebem que esse idoso está com dificuldade de mastigar, ou na verdade não é nem que ele não percebe, mas que ele não acha que esse é um sintoma, por exemplo, de alteração. Então, quais são os sintomas que nos levam a crer que um idoso está com dificuldade para comer? Então, tossir durante ou após a ingesta dos alimentos pode ser um sinal de alteração de deglutição. Existem muitos idosos que, por exemplo, já tinham o hábito de tossir antes, ou eles têm uma tosse crônica. A gente precisa ter muito cuidado para identificar o que é da pessoa, né, o que já era dele, ou o que é sintoma mesmo de deglutição, tá? Mas, geralmente, durante a alimentação e logo após de comer ou beber algum líquido, ou logo após de engolir a saliva, por exemplo, se essa tosse ocorrer, isso pode ser um sinal de que realmente o alimento tenha ido para o lugar errado, tá? Esforço demasiado para deglutir. Então, se você olha para aquela pessoa e ela está tentando engolir e ela faz força, ela parece que dói quando a pessoa vai engolir. Isso também pode ser um sinal de dificuldade de deglutição. Por quê? Porque no envelhecimento, tanto no envelhecimento normal quanto no envelhecimento patológico, nós vamos perdendo força de musculatura. E se nós perdemos força de musculatura, fica mais difícil da língua empurrar o alimento para dentro e, consequentemente, essa pressão que ajuda a gente a engolir é menor. E se essa pressão é menor, quem vai ter que fazer esse esforço para deglutir são esses músculos aqui, que também estão perdendo força por conta do envelhecimento. Então, esse esforço também é um sinal de que a deglutição já pode estar alterada em alguma das fases. Um tempo aumentado para mastigar e um tempo aumentado para deglutir são também sinais de que alguma coisa pode estar errada, né? Então, existe, às vezes, uma dificuldade de mastigar, existe uma dificuldade de mandar o alimento para dentro, existe uma dificuldade de disparar esse reflexo de deglutição que a gente tem aqui para o alimento descer. O escape de alimentos pela boca, né? Então, não só alimentos, mas dificuldade de engolir a saliva. Então, tem toda aquela saliva ali para ele administrar e ele não consegue e começa a escapar e vai lá com um paninho e limpa. E às vezes aquele paninho, em cerca de 1 hora, já está todo molhado, porque naquela 1 hora ele engoliu muito menos saliva do que ele poderia. E aí, como não está cabendo mais na boca,
aquela saliva tende a escapar quando ele abre a boca, né? Então, isso também é um sinal de dificuldade, né? Ele não está dando mais conta da saliva. Depois tem algumas estratégias que podem ser facilitadas, que eu vou falar mais tarde para vocês. E o escape de líquidos e alimentos durante a própria deglutição. Então, quando toma um copo de água, quando toma um copo de suco, de repente começa a escorrer um pouco dessa água e desse suco aqui pelo cantinho da boca. Então, é sinal de que não tem tanta força mais nos lábios, e aí não consegue vedar o lábio para poder fazer a deglutição, tá? Esse é mais um sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo de forma errada. A perda de peso recente e a desidratação. Então, se a gente está comendo e esse alimento está indo para o lugar errado, ou seja, parte desse alimento não está indo para o estômago, ele está indo para o pulmão, obviamente que naquelas refeições, esse alimento que está indo para o lugar errado vai começar a fazer falta. Por quê? Porque é aquela quantidade de alimento que a gente precisa para se nutrir. Se esse alimento não está indo para o estômago, não está sendo absorvido, não está sendo digerido, a perda de peso vai começar a acontecer. Então, vocês conseguem perceber a perda de peso se aquele idoso que vocês ajudam, se vocês têm que transferir ele de um lado para o outro, ele está mais leve, você não está tendo que fazer tanta força para levar ele de um lugar para o outro, para levantar ele, para puxar ele, as roupas estão ficando mais largas, então você consegue ver a perda de peso por aí. Às vezes tem idoso que você olha pelo rosto, você vê o osso mais proeminente, e a própria desidratação. Então, tem os sinais de hidratação, que a pele está mais seca, que a boca está mais seca, que a pessoa está mais pálida, que ela está mais fraca. Isso pode ser sinal de desidratação, porque se aquele líquido não estiver indo para o lugar certo, ele está indo para o lugar errado e essa perda está acontecendo. Pneumonias recorrentes. Então, todo esse processo alterado que eu falei para vocês, do alimento não ir para o estômago e ir para o pulmão, vai fazer com que, de curto a médio ou a longo prazo, ocorra uma inflamação no pulmão, porque aquele alimento está cheio de bactérias e essas bactérias vão fazer mal para a nossa via aérea. E aí as pneumonias vão acontecer. Nem sempre a gente consegue identificar o motivo da pneumonia. Às vezes, aquele idoso teve uma pneumonia, mas ela não foi aspirativa, ou seja, não foi porque entrou alimento, foi porque ele realmente tinha uma outra bactéria que se alojou nessa parte do pulmão dele, mas em casos em que a pessoa já tem um histórico de dificuldade de alimentação, já tem um histórico de que tem a disfagia, que já tem essa alteração, muitas vezes, se a pneumonia aparece, na maioria dos casos, ela é uma pneumonia aspirativa. Então, entrou alimento naquele pulmão, ele vai ter que fazer um tratamento com antibiótico, vai ter que fazer uma série de procedimentos para tratar aquele pulmão, para aquele pulmão se recuperar e depois a via aérea funcionar de uma forma funcional e eficaz, tá? Então, a gente desconfia dessas pneumonias quando a gente tem todos esses sintomas associados. Mas existem pessoas que não têm nenhum desses sintomas e têm pneumonia, mas não significa que foi aspirativa, tá? E a queda de saturação, que a gente consegue medir com o oxímetro, tá? Então, durante a alimentação ou logo após a alimentação, se a gente for medir a saturação, se a saturação der menor do que 89, pode ser que esse idoso tenha aspirado algum alimento daquela refeição. Por quê? Se no nosso pulmão só foi pronto, né, só foi feito para ter ar, quando começa a entrar alimento dentro daquele órgão, né, começa a entrar alimento dentro do pulmão, a quantidade de volume de ar que cabe ali é menor e automaticamente a quantidade que a gente manda de oxigênio para o restante do nosso corpo muda, né? E aí a saturação ela baixa. A quantidade de oxigênio que tem no nosso sangue é menor, né? E aí a saturação vai baixar de 89 para baixo. Existem pessoas que têm a saturação mais baixa porque já tem alguma doença pulmonar ou já tem alguma outra alteração que possa levar essa saturação mais baixa. Mas geralmente o normal é de 89 para cima, tá? Então, durante a alimentação, em algumas pessoas, é bacana monitorar essa saturação e ver o que está acontecendo.
Na fase inicial do Alzheimer, a gente consegue perceber, como alteração de deglutição, que aquele idoso precisa de mais dica do cuidador para poder comer. Às vezes, eles demonstram que para engolir é mais lentificado, né? Aumenta a quantidade de tempo que você fica com o alimento na boca. Para você engolir, você precisa de um tempinho a mais, né? E a duração total da deglutição também precisa de mais tempo. Então, nas fases iniciais, a gente consegue perceber esse tipo de alteração. Na fase moderada, a gente percebe uma ou outra dificuldade em todas aquelas fases que eu mostrei para vocês, que são 5 fases da deglutição. Dá menos vontade da gente comer, né? Aumenta o tempo de alimentação, como já na própria fase inicial já estava aumentando. Começa a acontecer a recusa de alimentos e preferência por outros. Então, às vezes, o próprio idoso já percebeu a dificuldade e ele começa a querer coisas mais fáceis de deglutir. E os problemas posturais. Então, isso, na verdade, não é a dificuldade de deglutição que vai causar esses problemas posturais. Mas numa fase mais moderada, onde o controle do corpo está menor, provavelmente vai ter uma dificuldade maior de postura, e a postura é muito importante para a deglutição. Então, se houver um problema de postura, provavelmente isso vai interferir na qualidade da forma como ele come alguma coisa, tá? E na fase mais grave, o que acontece é que às vezes a pessoa está muito mais dependente, né, para poder engolir, o posicionamento já está muito pior, às vezes a pessoa está mais restrita ao leito, então ela realmente já não consegue mais sentar da forma que sentava antes, às vezes fica mais deitada do que o necessário, e aí já existe uma dificuldade maior de colocar esse alimento na boca. Colocar o alimento na boca vai envolver uma lentidão maior, né? Para preparar isso vai ser mais difícil, para mastigar vai ser mais difícil, às vezes ele não vai ter essa resposta, não vai conseguir limpar. Se alguma coisa ficar aqui, mesmo se a gente pedir para engolir mais, às vezes não vai entender mais o comando. Então, é nessa fase mais grave que a gente percebe o quanto da importância da cognição para a gente poder deglutir. Então, até isso está envolvido nesse processo de deglutição mesmo. O quanto a gente entende aquilo que a gente está fazendo. Se a gente ainda lembra como engole, né? Geralmente, o idoso nessa fase mais grave não vai mais conseguir nem lembrar o que é deglutir, né? E é geralmente nessa fase que ele caminha, às vezes, para uma via alternativa de alimentação, que ele não consegue mais se alimentar pela boca e ele começa a necessitar de uma sonda, né, a nasointeral, que é aquela sonda que vai pelo nariz, ou a gastro, que vai pelo estômago, tá? E eu cheguei na parte que eu queria, que eram das estratégias, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar esse idoso com dificuldade de deglutição? Então, eu vou falar algumas estratégias, e em seguida, quando a gente falar nas nossas perguntas, nas nossas respostas, eu consigo explicar mais alguma dúvida de vocês. Então, das estratégias para uma deglutição mais segura. Verificar atentamente a melhor postura para alimentar o paciente, e é claro que isso varia de pessoa para pessoa. Existem, como cada um adapta dentro da sua casa com o que pode, tem pessoas que ficam mais confortáveis numa poltrona, que às vezes precisa reclinar um pouquinho mais. Tem gente que fica mais confortável na cadeira de rodas. Tem gente que fica mais confortável numa cadeira específica da casa, que tem braço. Então, a postura tem que ser muito importante, né? Se conseguir de uma forma sempre mais ereta, jamais alimentar alguém deitado, porque toda essa musculatura ela vai entender de forma errada o processo de deglutição quando a gente está deitado. O músculo não vai ter que fazer muito mais força para subir, se essa pessoa estiver deitada, e se esse músculo tiver que fazer mais força para se elevar, provavelmente ele não vai fechar a epiglote, que eu tinha mostrado para vocês no vídeo, e se não vai fechar, o alimento provavelmente vai entrar no lugar errado. Esperar pelo menos 40 minutos depois das refeições para deitar, porque é possível que esse alimento volte se a gente estiver deitado. Então, a gente está facilitando que esse caminho todo aqui esteja aberto, que esse alimento volte para a boca, e quando ele voltar do nosso estômago para cá,
ele vai voltar com ácido do estômago, né? E aí isso pode causar refluxo, enfim, uma série de outros fatores que vão prejudicar todo esse trato esofágico da deglutição. Então, comeu qualquer coisa, espera 40 minutos e assim ele pode depois deitar, enfim, descansar. Sempre tem que esperar esse tempinho aí. Controlar a velocidade com que oferta. Então, não adianta a gente tentar fazer a oferta do alimento no nosso tempo. Se um idoso precisa de 40 minutos para poder fazer a refeição completa, então ele precisa de 40 minutos. E aí, ele precisa de 40 minutos. Ele já está me mostrando que ele precisa de menos tempo. Por que eu vou tentar adiantar e dar em 20 minutos? A chance dele engasgar é muito maior, porque ele precisa de mais tempo para mastigar, ele precisa mais tempo para poder colocar esse alimento para trás, para depois engolir esse alimento. Então, eu preciso dar o tempo que realmente ele está mostrando para mim que precisa. Eu não posso correr com isso, porque senão eu vou estar provocando a dificuldade dele de deglutir aquele alimento, tá? Então, reduzir, falar para a pessoa não encher o garfo ou não encher a colher se ele estiver comendo muito rápido. Se for uma pessoa que come sozinha, mas come rápido, coloca menos comida no prato. E aí depois, se ele quiser repetir, você coloca de novo, né? Porque aí ele não vai conseguir colocar tanta comida, porque nem tem tanta comida para ele tirar do prato. E aí você serve ele novamente. A mesma coisa se for com um copo e com líquido. Ele toma muito rápido o suco? Tá bom, coloca um golinho de suco no copo, deixa ele tomar aquele golinho, né? Se ele quiser intercalar comida e um gole, melhor ainda, porque aquele líquido vai ajudar aquele alimento que tiver ali, se tiver parado, a descer mais fácil, tá? Então, coloca um golinho, deixa ele tomar, depois coloca de novo no copo, porque assim ele não vai comer tão rápido. A colher, o tamanho da colher, o tamanho do garfo nas pessoas que precisam de ajuda para alimentação também é importante. Às vezes não adianta você pegar uma colher de sopa que é super grande e tentar colocar na boca da pessoa, né? Às vezes uma colher menor, uma colher de sobremesa, é muito mais fácil dele conseguir captar pela boca, puxar e aí conseguir mastigar. E também cabe menos na colher, né? E se cabe menos, você vai colocar menos e vai dar mais conforto para ele poder deglutir. Então, é importante também o tipo de utensílio que a gente usa. Às vezes, se você também está ofertando, ofertar com um garfo pode acabar machucando a boca dessa pessoa. Então, às vezes, é o momento de trocar para colher, tá? E o ritmo e volume, que eu já tinha falado, que era para vocês terem controle da velocidade e a quantidade que está indo nessa colher para aquela pessoa se alimentar, tá? Minimizar as distrações do ambiente. Então, foi aquela primeira coisa que eu falei. É muito importante a gente entender que o momento de deglutição é um momento mesmo de deglutição. Então, não é para estar tocando uma música super alta, ou uma televisão no último volume, ou uma televisão muito de frente, né, para a pessoa que está comendo. Muitas pessoas conversando na mesa, ou muita informação visual, né, isso também facilita com que a deglutição aconteça de uma forma menos eficiente, porque ele talvez não vá estar prestando atenção só na comida dele, ele vai estar prestando atenção em todas as outras coisas que estão chamando a atenção dele, tá? Alternar entre pequenas mordidas e goles, né? Então, dá uma mordida, mastiga e toma algum gole de algum líquido para ajudar esse líquido a descer mais lubrificado. Certificar de que todos os alimentos e que todos os líquidos já foram engolidos antes da próxima mordida. Então, eu já vi muito caso em que, por exemplo, a pessoa estava com uma dificuldade de deglutição e ela engasgava. E aí eu chegava na casa para poder fazer uma orientação, para poder fazer uma avaliação, e aí aquele idoso tinha acabado de morder uma bolacha. E aí, quando ele vai pegar a segunda bolacha, eu percebi que toda a outra bolacha ainda estava aqui desse lado. Que ela já tinha sido mastigada, mas que ela tinha ficado aqui. Quando ele pega a segunda bolacha e coloca na boca, ele já tem uma bolacha aqui para dar conta e a outra bolacha que ele acabou de colocar. É muita coisa. E aí, se é muita coisa, é muito volume. E se é muito volume, ele vai precisar de muita força para poder deglutir. E existe um risco muito grande desse alimento ficar entalado aqui nessa região. Então, por isso a importância de que,
Comeu, mordeu uma vez, tomou algum líquido, engole tudo, mastiga tudo, engole todo o alimento para depois ir para o próximo, tá? Verificar com frequência que não tenham alimentos, né, em acúmulo na boca, principalmente na bochecha ou na língua. Porque às vezes a gente olha aqui dentro, não tem nada, mas debaixo da língua, ou aqui do lado da bochecha, ou no céu da boca, tá cheio de alimento, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Fazer as refeições quando a pessoa estiver mais alerta. É essencial que a pessoa esteja acordada, porque foi aquilo que eu falei para vocês. Se a pessoa não está atenta o suficiente, se ela não está prestando atenção naquilo que ela está fazendo, ela não vai ativar todos os músculos necessários e o engasgo vai acontecer. Então, se vocês têm alguém em casa que está mais sonolento, tentem deixar ele o máximo acordado, respeitem o tempo dele, para aí poder oferecer alguma coisa. Porque não adianta nada a pessoa estar dormindo e você precisar hidratar essa pessoa e dar, mesmo com ela dormindo, porque a chance dela engasgar é muito grande, tá? Certificar de que as dentaduras e os elementos dentários estejam limpos e ajustados. Não tem nada pior para alguém que usa uma dentadura, né, que usa uma prótese, do que essa prótese estar bamba, né? Ela não está bem adaptada, ela não está fixa, e aí toda hora que a pessoa vai mastigar, a prótese vem junto, e aí entra alimento onde tinha que estar a prótese, e aí começa a formar um bolo que realmente você não consegue mais ver o que é alimento, o que é prótese, o que é cola da prótese, né? Então, muito cuidado com isso, porque um processo de mastigação alterado vai levar, muito provavelmente, a uma deglutição alterada também, tá? Então, a higiene bucal é muito importante, por todos aqueles motivos que eu já cheguei a comentar. Fora que essa falta de saúde bucal é um dos principais fatores de risco para uma pneumonia por aspiração, tá? Vamos para o próximo. E era isso. Das dificuldades e das estratégias que eu pude comentar, essas foram as que eu elenquei realmente como as principais, tá? Uma coisa também importante é que a gente nunca está sozinho nessa, né? Então, se vocês perceberem que existe essa dificuldade de deglutição, se vocês já notaram os sintomas, nada mais importante do que comentar isso com o médico de referência, né, daquele paciente, para ele poder verificar a necessidade ou não de chamar um profissional fonoaudiólogo, que é o profissional capacitado para ajudar vocês, orientar vocês nessa questão da deglutição. Então, observando um ou outro sintoma, comentem isso com o médico, para que o médico possa fazer um encaminhamento pertinente para um fonoaudiólogo e que, de preferência, seja um fonoaudiólogo especialista em deglutição. Porque na área da fonoaudiologia existem muitas especialidades. Então, tem aquela pessoa que só lida, por exemplo, com a prótese auditiva, tem aquela pessoa que só cuida de criança. Então, tem que ser um profissional que entenda como a deglutição funciona e que possa realmente fornecer as orientações necessárias para vocês, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Vou esperar aqui as perguntas, né? Acho que a Beth vai voltar aqui. Como que é? Oi, olha, muito obrigada, Beatriz, pela tua explicação. É um tema tão difícil e você explicou de uma maneira tão clara, tão simples, tão fácil de entender. Isso precisa habilidade também, né? Parabéns pela tua explanação. Eu acredito que as pessoas que estavam aí atentas aproveitaram bastante desse teu compartilhamento aí de conhecimentos. Muito obrigada, agradeço muito, tá? Então, antes de partirmos para as perguntas, e eu espero que vocês estejam fazendo perguntas aí, aproveitem esse espaço de poder falar com uma fonoaudióloga experiente, né, capacitada, então vocês aproveitem e façam as perguntas aí, tá bom? E antes disso, tem alguma coisa, tem esses avisos aqui que eu preciso dar,
que eu tenho certeza que vai ser de muito interesse para todos vocês aí, tá? Então, reforçando o que estava na primeira, ali no aviso, ali naquele bannerzinho de entrada, eu queria dizer para vocês as datas, anotem aí, já pega a canetinha, as datas das atividades agora para o mês de setembro. Então, como sabem, eu vou repetir, setembro é o mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer. E as associações do Brasil e do mundo estão se preparando para fazer campanhas aí e oferecer também muita informação, né, muita sensibilização aí, no caso agora, pela internet, porque pela questão da pandemia. Então, eu queria falar para vocês que a FEBRAS, tá? A FEBRAS é a Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, nós somos em 4 associações no país. O IAB, no cenário nacional, né, é filiada à FEBRAS, eu sou vice-presidente da associação, e nós, dia 22 de setembro, às 19 horas, nós vamos ter aí um bate-papo aqui pela página do Facebook, só que na página da FEBRAS, Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. Nós vamos ter aí a grata satisfação de poder conversar com o doutor Alexandre Kalash. Ele é palestrante internacional, bem conhecido aí na área de envelhecimento, ele já fez parte lá de um programa de envelhecimento da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Nós temos também o Dr. Sérgio Lax, ele é médico psiquiatra, aí na cidade do Rio de Janeiro, também bastante experiente nessa área de demências, né? E a participação também do Fernando Aguzoli, né? Que ele ficou conhecido aí na internet porque ele teve uma experiência com a avó, daí ele registrou isso em livros, em vídeos. Então, não percam, tá? E no dia 12 de setembro, olhem só, nós temos a nossa reunião virtual pelo aplicativo Zoom. É muito fácil de você poder assistir. É só colocar no seu celular ou no seu computador o aplicativo Zoom, Z-O-O-M. Este aplicativo é para videoconferência. Então, nós temos uma sala grande agora, não tem mais problema de faltar ali, de pessoas não poderem participar por causa do limite de participantes, de vagas. Então, vocês aproveitem, gente, aproveitem. Também, dia 12 de setembro, cai num sábado, às 10 horas, tá bom? Às 10 horas, pelo Zoom. Para conseguir o link, se inscreva, ligue naqueles telefones do IAB ali, ou mande um WhatsApp, que daí a gente cadastra vocês e manda o link, tá bom? Uns dias antes. São 2 linhas que nós temos, linhas de apoio móvel, tá? Aproveitem. E a próxima live, até não coloquei aqui, tá ali, ó. Dia 26 de setembro será a nossa próxima live aqui, pelo Facebook, tá bom? Então, se vocês querem que a gente lembre sempre, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a gente, que nós cadastramos você, e aí a gente avisa. Então, vamos lá. Outra coisa, gente, uma maneira fácil de vocês, simples, rápida, de vocês ajudarem a gente, é participarem aí das nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, vai lá, coloca lá Instituto Alzheimer Brasil, né? Siga a gente, que lá você também vai ter as informações, as publicações que a gente vai fazer agora para o mês de setembro, vídeos, tá bom? Então, tem o Instagram, nós abrimos agora, recentemente, uma página no YouTube, isso mesmo, nós temos um canal no YouTube, também, coloca lá, Instituto Alzheimer Brasil, mas não entra pelo Google, tá?
entre direto no YouTube e daí você coloca lá Instituto Alzheimer Brasil na pesquisa, tá certo? E também temos o nosso site, temos aqui a nossa página do Facebook, curta lá. É tão simples, tão fácil, e isso ajuda a gente aí nas redes, tá bom? E temos também uma outra página do Facebook, Instituto Alzheimer Brasil, Espaço São Paulo. Olha aí o pessoal de São Paulo, aproveite, tá? Vamos sempre estar recebendo aí os nossos comunicados, as nossas publicações, tá bom? Não deixem de participar. Uma forma bem simples, rápida e fácil, e estarão ajudando a gente. Então, vamos lá. Eu vou pedir agora para o Vitor aqui. Aliás, eu não falei, né? Mas o nosso pessoal dos bastidores estão aí trabalhando, enquanto eu estou aqui aparecendo, mas eles estão por detrás. Então, tem aqui o Vitor, tem a Vânia, tem a Angélica, tem a Rosário, a Mara, meu Deus, como é que eu não esqueço ninguém? A Mara, a Ana Carolina, a Lia, estão aí ajudando também. Ok? Então, vamos ver aqui a nossa primeira. Olha, tem comentários muito positivos, isso tudo é gás para a gente também, né? A Bianca está dizendo lá, bom dia, ouvindo bem, tudo certo. Bom dia, a Flávia, a Kelly, a Mieco, bom dia, Elizabeth, sempre uma dádiva, uma oportunidade que estamos aqui nesta manhã. Obrigada, Mieco. Olha, a Lúcia falando, tema importantíssimo, parabéns. Bacana, bom dia, parabéns pela escolha do tema. Perguntas agora. Agora vem as perguntas, vamos lá. A Flávia Lilo, ela está perguntando, mas é a Kelly que está escrevendo. Quais exercícios preventivos, Beatriz, para deglutição que podemos fazer em casa? Sou filha e cuido da minha mãe. Por favor. Tá. Seria até um pouco injusto eu passar alguns exercícios como se fosse, por exemplo, uma receita de bolo, porque cada pessoa tem um organismo e cada pessoa responde de uma forma. E às vezes um exercício pode ajudar uma pessoa e esse mesmo exercício pode não fazer diferença nenhuma na vida de outra pessoa. Então, nesse caso, o ideal seria procurar uma ajuda especializada para entender, né, em que momento a pessoa está, se ela já está com alguma dificuldade de deglutição, nem que seja uma dificuldade mínima, porque aí esse exercício, ele acaba sendo diferente do que o exercício de uma pessoa que ainda não tem problema nenhum. Então, quando a gente fala de prevenção, é muito difícil falar que um exercício é que vai prevenir aquela alteração. Às vezes ele pode só atrasar um pouquinho, mas às vezes ele também não vai fazer diferença. Então, cada caso é um caso. E aí, a gente teria que olhar para o indivíduo exclusivamente, né? Não tem como eu passar alguma coisa de receita de bolo, porque pode até atrapalhar. Em alguns casos, pode atrapalhar. Às vezes, alguém até se beneficiaria com isso, mas a gente não conseguiria dar essa certeza, e aí seria injusto da minha parte se eu passasse alguma coisa dessa forma, tá? Então, o ideal seria, se você achar que ela está com alguma dificuldade, procurar o médico para o médico poder realmente fazer o encaminhamento pertinente, tá? E arriscado também, né, Beatriz? Sim. Arriscado, porque a não ser que você tenha lá o fonoaudiólogo e ele deixa as tarefas, né, para que, olha, faça assim, procure assim, daí aí dá a orientação conforme a pessoa realmente, né? Exato. Isso aí. Então, o Roberto Quintana dizendo ótimas dicas, obrigada, Roberto. Paulo Rogério Fernandes, a oferta de líquido junto com o alimento não pode provocar broncoaspiração, Beatriz? Então, primeiro a gente oferta o alimento, e aí faz a mastigação desse alimento, a trituração do alimento, deglute um alimento, e logo em seguida, para qualquer resíduo que fica na boca, a gente pega o líquido e aí toma ou oferta o líquido. Então, na verdade, esse líquido está entrando
para lubrificar esse trato, para receber o novo alimento e também para levar os resíduos que estão ali ainda na boca para dentro, tá? Então, na verdade, não é que um é junto com o outro e vai formar um bolo ali, né? Primeiro o alimento e logo em seguida um gole de suco, é o que a gente chama de consistências alternadas. Então, oferece alguma coisa mais sólida ou pastosa e logo em seguida oferece um líquido, seja ele espessado ou não, tá? Então, na verdade, não é os dois juntos, é um seguido do outro, mas sendo que o segundo, que é o líquido, está ajudando aquele pastoso sólido a entrar. Tá bom? Ok, obrigada. Vamos ver a próxima. A Meire Gandin, ela diz assim: em qual momento você acredita que devemos iniciar o uso de espessantes? O espessante, ele funciona como um engrossador dos líquidos. Então, a indicação dele sempre vai partir de um profissional, porque também você tem que entender se realmente aquele líquido está fazendo mal. Então, geralmente é o fonoaudiólogo que vai fazer essa indicação, junto com a equipe médica e com a equipe de nutrição. E geralmente esse espessante vai ser indicado quando aquele líquido, por exemplo, a água normal, estiver causando engasgos ou aspirações do paciente, tá? Então, por isso a necessidade de uma avaliação bem especializada, porque também essa quantidade de espessante que vai ser ingerida ao longo do dia com os líquidos pode causar, por exemplo, uma obstipação intestinal. Então, a nutricionista vai entrar junto para entender quais alimentos podem ajudar a essa quantidade de espessante não fazer mal para o seu organismo, tá? Então, por isso que sempre tem que ser feito um trabalho em equipe com a fono, com a nutricionista e com o médico. Mas, geralmente, essa indicação vai partir do profissional fonoaudiólogo, desde que ele encontre o motivo para esse espessante ser utilizado. E isso varia de fase para fase. Às vezes, numa fase inicial, isso não vai ter necessidade, e na fase moderada, às vezes, já vai ter necessidade, mas cada caso é um caso. Olha, Maria Lúcia Menezes, obrigada. Ela diz fantástico. Obrigada. A Juliana Marino, muito boas dicas. O Francisco Souza, a sonda gastro interfere na salivação, Beatriz? A sonda gástrica interfere em nada, né? Geralmente, a pessoa que está com a sonda gástrica, toda a alimentação dela vai pelo estômago, e aí ela não precisa mais dar conta da alimentação pela boca. Só que a saliva ainda está na boca, e ela ainda tem que engolir a saliva. Então, a gastro, ela vai ajudar a pessoa que tem uma dificuldade de deglutir os alimentos, porque os alimentos vão entrar direto no estômago, e a pessoa ainda vai ter que continuar a deglutir saliva, mas a sonda gastro em si não vai interferir nada na salivação. A pessoa vai continuar salivando normalmente. Em alguns casos, as pessoas precisam utilizar medidas que nós chamamos de medidas xerostômicas. Então, às vezes, tem um gel que a gente passa aqui que ajuda a secar aquela saliva para a gente não ter que ficar deglutindo aquela saliva com tanta frequência como nós fazemos. Mas isso também parte sempre da indicação médica. Mas a sonda gastro, de fato, ela não interfere na saliva. Às vezes, a sonda interal, que vai por todo esse trato respiratório, pode fazer com que haja acúmulo de saliva nessa região aqui, tá? A sonda que é do nariz, a sonda interal, tá? Nasointeral. Então, ela pode interferir na deglutição, às vezes pode ficar preso aqui, sim, mas a sonda gastro não vai interferir na salivação. Vamos ver a próxima, então. A Sueli Longo Rinaldo, ela fala o seguinte: no caso, se houver necessidade do uso de sonda, qual o profissional a procurar, Beatriz? Seria a fonoaudióloga, porque ela, que é especialista em deglutição, vai poder dizer se essa deglutição está sendo eficaz ou não, e se a perda de nutrição já estiver acontecendo, vai ter que entrar junto com a fono, a nutricionista, para indicar qual é a dieta específica, digo assim, de quantidade calórica, energética, enfim, essa parte quem vai tratar a nutricionista, e a fono vai dizer se aquela pessoa está conseguindo deglutir ou não. E aí a indicação
vai junto com a fono, junto com a nutricionista, com o aval da equipe médica. Então, são os três, novamente, em conjunto, agindo aí para a melhora dessa deglutição. E colocar uma sonda ou colocar uma gastro não é impeditivo de continuar comendo pela boca. Às vezes, ela precisa daquela nutrição por outros dispositivos, mas ela ainda consegue alimentar daquilo que ela gosta em pequenas quantidades pela boca, desde que aquilo não cause, por exemplo, uma pneumonia, tá? Então, a Silviane Cardoso, ela comenta assim, muito boa explanação, Beatriz. O Tadal Caneco, aí, Beatriz, parabéns e muito obrigada pelas informações. A Maria Aparecida Cruz de Souza, ela fala assim, excelentes explicações, muito úteis para todos, independente do idoso estar acometido pelo Alzheimer ou não. Parabéns, Beatriz, e gratidão pela sua partilha de conhecimentos. Olha aí, um comentário bem bacana. A Patrícia Mori, oi, Patrícia. Beatriz, existe algum exame que avalia a deglutição? Sim, existe. É a videoendoscopia ou o videodeglutograma, que vai realmente fazer com que o paciente esteja num posicionamento bacana, aquele alimento vai entrar por aqui, e com o exame radiológico a gente vai conseguir ver o alimento seguindo todo o trato. E dá para ver exatamente naquele vídeo que eu mostrei como é que o alimento está descendo para o estômago, ou se ele está entrando no lugar errado, né? Então, existe esse exame que chama videodeglutograma, que vai conseguir avaliar como é o caminho do alimento até que ele realmente chegue no estômago, tá? Quem pode indicar esse exame é o médico, né? Quem pode fazer esse pedido é o médico, e geralmente quem acompanha o exame, ou às vezes quem faz o exame, é uma fonoaudióloga que seja especialista no exame, né? Que ela consiga fazer o laudo, enfim, ou que às vezes ela acompanha, tá? A Mieko Mari, doutora, minha mãe tem Alzheimer leve e já apresenta muitos problemas de deglutição. Ela faz a maioria das coisas que a doutora destacou, mas ultimamente um fato novo está me intrigando muito. Ela está recusando comer, inventa 1000 desculpas para não se alimentar. Será que pode ser indício de alguma outra doença ou simplesmente uma preguiça de se alimentar? Sempre alega falta de fome. Ela costuma se alimentar sozinha e leva cerca de 1 hora para almoçar. Às vezes penso que é preguiça dela. Tá. Eu não acredito na questão da preguiça, tá? O que eu acredito é que talvez ela já tenha percebido a dificuldade dela de deglutição, e que realmente eu percebo que em alguns casos acontece, e eu acredito que ela possa estar com medo de deglutir, porque se ela já percebeu que ela engasga, que ela tem uma dificuldade, que todo aquele engasgo é uma coisa ruim, a gente sabe, a gente também engasga de vez em quando, e a gente sabe que aquela sensação de sufocamento, ou aquela sensação de que entrou alguma coisa no lugar errado, que demora para voltar, mesmo a gente tossindo, fazendo pigarro, tomando um líquido para ajudar, aquela sensação é muito ruim. E se ela sente isso sempre, se isso sempre está acontecendo, é normal que ela tente fugir disso. E fugir disso seria, não tô com fome, não tenho vontade de comer, porque é nesse momento que ela consegue escapar daquela situação em que ela se sente tão desconfortável. Levar cerca de 1 hora para almoçar significa que ela deve estar tentando mastigar muito, ou que ela está comendo muito lentamente, exatamente para tentar evitar a deglutição. Então, nesse caso, seria muito importante que ela passasse por essa avaliação, ou pode ser o exame e a avaliação funcional, né, que é a avaliação que a fono faz, para entender o que está acontecendo e o que ela pode fazer referente a isso. E se ela não estiver realmente mais conseguindo se alimentar de forma com que ela esteja nutrida, esteja hidratada, aí sim a gente tem que pensar se a via alternativa de alimentação não é recomendada no caso dela. Mas teria que entender qual é a dificuldade, aonde está a alteração e o que a gente pode fazer mediante a isso.
Mas levar 1 hora para comer realmente não é algo, é algo que realmente tem que ser investigado, e talvez esse seja o medo dela, o medo de engasgar, o medo de sentir aquele mal-estar, enfim, teria que realmente fazer uma avaliação para entender o que está acontecendo. A pessoa com doença de Alzheimer, geralmente, ela evita aquilo que ela tem dificuldade, né? Em vários aspectos. Então, preguiça, não acredito também. A Gracieta Corsão, parabéns, o conteúdo foi muito esclarecedor. Obrigada, Gracieta. A Bianca Tramontini, há alguma forma ou estratégia para minimizar o excesso de salivação que acaba escorrendo frequentemente pela boca, Beatriz? Sim. Alimentos mais cítricos, eles ativam mais todas as células da boca e fazem com que a gente degluta com mais frequência. Então, por exemplo, um suco de limão bem gelado, um suco de laranja, qualquer fruta que seja mais cítrica, ajuda com que essa deglutição seja mais frequente. Mas, além disso, tem aquelas medidas que nós chamamos de medidas xerostômicas. Então, existem alguns géis que são manipulados e que são eles são prescritos que ajudam a secar essa saliva. Então, geralmente, eles são passados nessa região ou atrás das orelhas, né? E aí eles produzem, o nosso organismo produz uma saliva. Outra coisa que ajuda a secar um pouco a saliva é chá de sálvia. A sálvia é uma erva, enfim, ela não existe contraindicação para o uso dela, e ela ajuda também a produzir menos saliva. Alimentos mais doces, como chocolate, leite, eles produzem mais saliva, exatamente porque é necessário de muita saliva para lubrificar aquele alimento e fazer com que a gente degluta aquele alimento. Então, isso vai acabar mesmo produzindo mais saliva, mas o contrário também é verdadeiro. O que é mais cítrico vai ajudar a deglutir mais, tá? A Ana Beatriz, ela está agradecida, né, a você, Beatriz. A minha mãe está em estágio em que faz o que quer. Arrancou o implante inferior, está comendo muito. Você tem alguma dica, Beatriz? Comer muito também pode ser um sinal, tá? De que alguma coisa está errada, é o que a gente chama de hiperfagia. Então, é quando a pessoa realmente tem o costume de comer compulsivamente. E aí, nesse caso, para que ela realmente consiga comer somente o essencial, o ideal seria que a oferta do que tem ali para ela comer seja menor. Então, talvez esconder a quantidade de alimentos para ela não comer de forma tão compulsiva, ou não deixar na vista dela, seja uma coisa mais fácil de você manipular, porque depois que ela colocou na boca, realmente não tem como você ir lá e colocar a mão e tentar tirar, porque aí realmente o risco dela engasgar é muito maior. Então, tentar deixar o menos possível de alimentos na vista dela, para que realmente ela de fato, não coma tudo aquilo que ela vê pela frente, tá? Mas essa também é uma característica que pode indicar uma alteração de deglutição, né? A hiperfagia é comer compulsivamente ou colocar tudo na boca, e aí você pode tentar evitar dessa forma, né? Ainda mais também pode engasgar, né? Nesse quesito, né? Se ela tiver muita comida na boca, ela pode engasgar. Então, se ela não tiver aquilo na vista dela, eu acho que fica um pouco mais fácil de controlar. A Heloísa Padilha, interessante, cada caso é um caso. Ter responsabilidade de ver a situação de cada um. Boa orientação. A Silvana Amadeu, ela diz assim: eu cuido de minha mãe há 4 anos e ela tem Alzheimer e está no 3º estágio. Cuido da sua alimentação, dando para ela alimentos molinhos, sopa bem completa, mingau de aveia, frutas, às vezes o arroz e feijão com bastante caldo, dou tudo na boca, inclusive os líquidos. E há algum tempo percebo que ela fecha os olhos, tanto com a comida como com o líquido. O que pode ser, Beatriz? Olha,
é comum, né, que na doença de Alzheimer, na fase um pouco mais grave, que o idoso não consiga mais fazer essa movimentação ocular de abrir e fechar os olhos. E no momento da refeição, é importante que ela esteja com os olhos abertos para entender que ela está num momento de deglutição. Então, não dá para entender especificamente por que em alguns momentos ela está fechando os olhos, mas uma orientação importante é que ela esteja realmente de olhos abertos para ela poder ver o que ela está comendo, que ela está no momento de refeição, que você está ali com ela. Então, assim, se ela ainda conseguir seguir esse comando dos olhos, você pode dar esse comando. Se ela tiver com dificuldade para abrir os olhos, você pode tentar ajudá-la, né, de uma forma simples. Faz um pouquinho de massagem aqui para ver se ela abre o olho enquanto ela está deglutindo. Mas não tem como a gente saber por que ela está fechando os olhos, né? O que a gente tem que entender é que, de fato, o ideal seja que ela esteja com os olhos abertos durante as refeições. Se ela fecha os olhos e faz esforço, isso pode indicar que ela está com uma dificuldade de deglutir mesmo, que aí o esforço está ativando, o músculo está contraindo para ela poder fazer uma força de deglutição. Aí você precisaria observar se isso está acontecendo, comentar com o médico e ver se realmente é um momento de chamar ajuda especializada, tá? Então, só fechar de olhos não me diz nada, mas fechar de olhos com esforço durante a deglutição, aí já me diria que provavelmente ela está com uma dificuldade maior, até mesmo de engolir esses alimentos que estão mais molinhos, tá? O Alexandre ele fala assim, exercitar a fala, os diálogos, pode ajudar no processo de deglutição? Os mesmos músculos, alguns músculos que a gente usa para falar, são também os músculos que a gente usa para deglutir. Então, quando a gente fala, a gente está mexendo a língua, a gente está mexendo o palato, a gente está mexendo lábios, a gente está mexendo os músculos da bochecha. Então, falando, né, a gente está movimentando esse músculo. Então, a gente está deixando esse músculo ativo. Então, sim, de forma geral, exercitar a fala está treinando os músculos e esses músculos também estão envolvidos na deglutição. Existem alguns músculos da fala que não estão envolvidos propriamente com a deglutição, e aí, de fato, ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas, de forma geral, para a sua pergunta, eu diria que sim. Exercitar esses músculos são músculos que vão participar da deglutição e, teoricamente, vão ajudar com que aquela deglutição seja um pouco mais eficaz por conta da força que aquele músculo está exercendo durante o momento de engolir alguma coisa. Vamos lá. A Yuki Takahashi, ela pergunta o seguinte, ela comenta o seguinte: bom dia, Beatriz. Gostaria de saber sobre eructação. O que é eructação? Seria o soluço. É soluço. Uhum. Ok. Mamãe tem doença de Alzheimer desde 2008, mas adora comer, toma água quando oferecemos. Come rápido. Vou seguir suas orientações. Parabéns pela palestra. O soluço, durante a alimentação ou perto do horário de alimentação, ele pode ser um sinal de refluxo, tá? Então, na verdade, não é só o soluço que acontece, né? Tem o arroto também. Eu acho que a eructação, na verdade, seria mais pro arroto mesmo, né? Na verdade, não seria soluço, eu que me enganei. Então, é um sinal de que pode ter um refluxo gastroesofágico, e aí, tendo um sintoma de refluxo, principalmente durante a alimentação, é necessário verificar com o médico responsável a necessidade ou não de tratamento desse refluxo, se esse tratamento vai ser medicamento, ou se esse tratamento vai ser com um ajuste da alimentação, porque na hora que esse refluxo acontece, ele pode também trazer o alimento que já tinha descido de novo para a fase esofágica. E aí, se esse alimento for aspirado, se esse alimento entrar no pulmão, ele vai causar uma pneumonia muito mais grave do que só o alimento entrando quando ele está vindo da nossa boca. Então, é muito importante que o médico seja acionado para verificar qual é o melhor tipo de terapia. Ok. Olha, Marcela,
ela está comentando: olá, obrigada pelas informações, foram importantíssimas. Gostaria de saber se preciso colar corega na dentadura do meu pai para ele mastigar melhor. Qual que é a tua opinião? Se essa dentadura estiver bem adaptada, a hora que ela for grudada, colada com esse creme dental, né, com esse creme que é específico para isso, a dentadura vai ficar lá e ela vai ficar fixa e não vai ter nenhum problema para mastigar. Se por acaso ele já perdeu peso e essa dentadura, mesmo com a cola, está solta, aí eu sugeriria de que ele realmente nem utilizasse. Porque senão é pior ele ficar com uma coisa bamba dentro da boca do que ele ficar sem e conseguir manipular o alimento de um lado para o outro. Geralmente, se ele não tiver mais nenhum elemento dentário, se ele não tiver mais nenhum dente, ele tiver somente gengiva, aí o ideal é que realmente a dieta dele seja adaptada. Então, que ele coma somente alimentos macios, pastosos, que ele não precise triturar, né, para poder deglutir, mas pelo menos ele não tá com nada solto ali. Se a prótese fica fixa com a cola, perfeito, pode colocar, é realmente indicado e ele vai conseguir bem os alimentos. Ok. A Meire Gandim, ela diz assim: meu pai gosta de comer em pé. Isso ajuda ou piora? Olha, em pé, na verdade, assim, não atrapalharia, né? Em pé, desde que ele não esteja curvado, né? Acho que curvado, mesmo se ele estiver sentado curvado, vai ser uma adaptação pior, mas também em pé, ele vai ter que estar muito atento a fazer essa força para ficar de pé. Uma força muito maior do que ele faria se ele estivesse sentado. Então, na verdade, não é comum. Em nenhum momento, eu acho que eu nem lembro se alguma vez eu comi em pé. Mas eu acho que ele vai ter que ter mais atenção. E aí, então, ele tá tendo uma distração ali naquele momento. De segurar o corpo dele em pé, de segurar o prato no ar, para depois poder comer. Então, na verdade, seria uma distração. E já que a gente quer minimizar as distrações o máximo possível, o ideal mesmo seja que ele coma sentado, né? Geralmente é assim que a gente faz a digestão. Provavelmente deve ter uma implicação na digestão que eu não vou saber dizer, talvez uma nutricionista saberia falar melhor, se comer em pé causa alguma alteração de metabolismo, enfim, de digestão, mas eu acredito que não seja a melhor coisa, não seja funcional. Talvez não piore, mas talvez não ajude também. Então, eu nunca vi. Vamos lá, Jussara Santos. Vale a pena contratar um fonoaudiólogo para ajudar na deglutição. Foi muito válido para minha mãe. Vários exercícios com a língua, forma de engolir, bem legal. Muito bom. O Mauro Ota, bom dia a todos, Elizabeth, doutora Beatriz, parabéns pela excelente palestra, abraços, obrigada. Isabel Gomes, como percebo os primeiros sintomas de Alzheimer fora a demora de almoçar? Do engasgar constante, parabéns para a palestra, Divinópolis, olha. É uma pergunta aquela ali? Eu acho que é uma pergunta, né? Vou repetir, Beatriz. Então pera. Deixa eu voltar. Veja lá, ela não pôs, olha, como percebo os primeiros sintomas do Alzheimer fora a demora do almoçar? Não, eu acho que não, porque essa é uma outra questão, né? Acho que não é, não. Em todo caso, se for, Isabel, põe a sua ideia ali novamente, tá? Próximo, por favor. A Esther Morgan, ela diz assim, minha mãe tem Alzheimer e tem uma hérnia de hiato intratorácica. E à noite, ela, quando deita, mesmo mais elevada, ela fica tossindo. E parece que tem um ronco na garganta, mas se ela senta, passa. O que pode ser isso? Como ela tem aí um histórico prévio de uma hérnia, essa hérnia que pode estar causando essa alteração de tosse, né? Mesmo com
quando ela está deitada e está mais elevada, não me parece que seja algo relacionado, por exemplo, com um deglutir de saliva, que pode acontecer. Então, tem muitos idosos que, com a doença de Alzheimer, assim que eles deitam, eles ainda têm saliva na boca e eles começam a engasgar. E quando você eleva um pouco mais o tronco, essa dificuldade de deglutir saliva diminui, né? Mas não me parece o caso. Me parece que essa questão da tosse está muito mais relacionada com a hérnia que ela tem e que realmente é um sintoma que está relacionado com a hérnia, tá? Então, o ideal seria que o tratamento com o médico responsável isso seja mencionado para ele, para que ele possa ver alguma alternativa para isso minimizar. Às vezes, uma terapia medicamentosa, ou até mesmo uma questão de orientação postural durante o dormir, seja algo que de fato ajude. Mas, pelo seu relato, não me parece nada relacionado à questão da deglutição, tá? Vamos ler a Patrícia Mori. Só um minutinho. A Patrícia Mori, ela diz assim: muito obrigada por mais esta palestra. Foi excelente. Obrigada, Patrícia. Próxima, a Gracieta Corção. Obrigado, doutora Beatriz. Sua palestra foi muito boa. A Ana Beatriz, ela diz assim: querida Beth e equipe IAB, obrigada por vocês existirem para nos proporcionar momentos de acolhimento, aprendizado, para lidar com os nossos entes queridos. Ai, obrigada você também, Ana. A Cristina Fernandes, poderia indicar qual a melhor alternativa para fixar a prótese? Então, a única alternativa que eu conheça para fixar a prótese seriam esses cremes, né, que vendem em farmácias, que, enfim, nem precisam de prescrição, que eles ajudam você passa esse creme dentro do espaço da dentadura, e aí depois você faz a fixação da prótese, tá? Então, qual seria o melhor desses cremes? Aí eu acho que nem existe tanta variação de um para o outro. É óbvio que tem um que é de um pouco menor qualidade, outro de maior qualidade, mas eles desempenham o mesmo papel. É muito importante você ter também a noção de que às vezes a prótese não está solta porque realmente a ausência de creme ali, ou a ausência de pouco creme, ou o creme é de mais ou menos qualidade. Às vezes aquela prótese pode estar bamba mesmo para o paciente, porque ele pode ter perdido peso, e como a prótese ela foi moldada para o marcado dentária, naquele momento que ela foi moldada, se ele perder peso um pouco tempo depois, a arcada dentária também vai sofrer alguma alteração estrutural. E aí ela pode realmente não fixar mais. Aí o ideal seria ver com um dentista se tem alguma coisa para fazer naquela prótese que se ajuste àquela arcada dentária do momento, tá? Então teria que realmente ver se esse não seria o problema. Ou, se esse não for o problema, se ela estiver fixando, é só usar um creme desses de colar, né? Não vou falar marcas, né? Mas seria isso. A Esther Morgan. Beatriz, atende em Curitiba? Ixi, eu tô em São Paulo. Acho que ficaria um pouco difícil. Mas eu acredito que talvez a Beth conheça alguém da região e que possa fazer uma indicação, enfim. Eu acho que a Beth deve conhecer alguém aí. Ou eu até depois posso conseguir algumas indicações com algumas fonoaudiólogas que eu conheço, para ver se elas conseguem atender você, tá? E aí eu passo para a Beth passa para você. Ok. A Mieko, obrigada, doutora Beatriz, Elizabeth. Excelente palestra, bastante instrutiva e esclarecedora. Parabéns. A Yuki Takahashi, ela diz assim: obrigada, Beatriz, pela resposta, muito obrigada, mas ela arrota depois das refeições. Isso mas é exatamente um dos sinais de refluxo mesmo. Depois das refeições começar a ter essas irritações, que pode ser sinal de que às vezes a comida não caiu muito bem,
de que às vezes a comida está muito ácida e aí o estômago está começando a sofrer com isso. Teria que verificar com um médico gastro ou com um geriatra para ver o que está acontecendo, né? Se é alimentação, se é forma, se não mastigou tão bem, né? Então teria que verificar o que está acontecendo. Ok. Essa é para você. Peguei a palestra no fim, a Esther Morgan está comentando. Peguei a palestra no fim, vai ficar gravado? Posso assistir depois? Grata. Bem, Esther, geralmente o Facebook grava e deixa salvo aí. Às vezes acontece de ter algum problema, né? Mas geralmente fica gravado sim. Tá bom? Mas o legal, gente, é vocês estarem junto conosco aqui no momento, porque daí vocês podem ir acompanhando e fazendo as perguntas e reagindo ali também. Isso para a gente é uma energia bacana, né? Ajuda também a página. Então, se puderem sempre assistir no momento, é legal, mas normalmente sim. E se não estiver, se estiver aqui, também vocês vão encontrar no nosso canal do YouTube. A gente está publicando lá, tá bom? Então, Roberto Quintana... Eu encontrei duas perguntas aqui. Oi? Tem duas perguntas aqui da mesma pessoa, da Cristina Fernandes, que eu acho que dá para responder e são bem simples. A primeira coisa que ela perguntou foi se o mel pode ser usado para dar medicação triturada, a gente não consegue engolir o coisa inteiro. Foi uma pergunta, depois ela corrigiu. Sim, o mel pode ser utilizado, tá? Quando você precisa dar a medicação macerada, então você amassa aquele comprimido, tem que verificar com o médico qual comprimido ou não pode ser macerado, porque dependendo da medicação, ele não age da mesma forma que ele agiria se ele fosse dado inteiro. Então, tem que verificar com o médico se pode triturar ou não. E no caso de poder triturar, não só o mel pode ajudar, como, por exemplo, uma colher de Danone pode ajudar aquele medicamento a descer de forma não tão amarga. Um pedaço de fruta pode ser amassado e dado. Um creme de fruta pode ser dado, um pouquinho de sorvete pode ser dado com aquela medicação, mas também conferir com o médico se a administração de outros alimentos com aquele medicamento também não interferem na deglutição. E a mesma pessoa, a Cristina Fernandes, logo em seguida ela fez mais uma pergunta, se um suco mais grosso pode ser utilizado como espessante. A resposta para ela é sim, pode sim. Se você já tiver, se a pessoa que você cuida já tiver uma indicação do uso de espessante, são 3 consistências que o espessante abrange. Então, a primeira quantidade é o néctar, que na verdade esse líquido está parecendo, por exemplo, como um suco de manga um pouquinho mais grosso. Pode ser um mel, que é quando você puxa com a colher e ele desce como um fio de mel, ou pode ser pudim, que é quando o líquido está bem grosso mesmo, que quando a gente pega ele cai, parece um bloco, assim, caindo dentro do copo. Tá? Então, se a sua indicação, por exemplo, vamos supor que a sua indicação seja de espessante consistência mel, quando ele cai como se fosse um mel. A hora que você fizer esse suco, o suco, quando você puxar ele, ele tem que cair do mesmo jeito que ele estivesse caindo como se fosse, por exemplo, com um espessante. Então, sim, um suco mais grosso pode ser usado como espessante. Só que o espessante, por exemplo, ele vai entrar mais para a água, porque a água não tem como você engrossar ela, senão ela não vai ser só mais água, né? Ela vai ser água com alguma coisa. Então, o suco, sim, ele pode ser engrossado de uma forma mais natural. Às vezes, um mingau também pode ser engrossado de uma forma mais natural. Mas a água vai precisar do espessante, não tem jeito. Acho que era isso. Tem mais alguns comentários ali. Aqui a Olides Rigues diz assim, obrigada por vocês existirem, Deus os abençoe, a todos do IAB. Obrigada a você também. Adriana Sugimoto, oi Adriana, sempre muito boas as lives, parabéns, obrigada. Alessandra Sugimoto, a irmã, Beth e toda a equipe do IAB, como sempre, excelentes palestras. Oi, Beatriz, muito interessante. Obrigada pelas informações. Beijo grande e excelente fim de semana a todos. Igualmente para você, Alessandra. Então, se tiver mais alguma pergunta, né, que não seja referente à palestra,
né? Pode ser referente a alterações de comportamento, tá? Vocês podem ir fazendo. No momento, eu agradeço aí a Beatriz Haas, fonoaudióloga no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e voluntária do Instituto Alzheimer Brasil, lá Espaço São Paulo. Eu agradeço muito as tuas explicações, bem esclarecedoras. Você falou de uma maneira muito simples, muito clara, um tema difícil, tá? Muito obrigada, Beatriz, e até a próxima, então. Muito obrigada, viu? Então, gente, olha, nós já estamos chegando, se não tiver mais nenhuma pergunta lá relacionada a comportamento, a gente já vai para os finalmente, só lembrando vocês de que nós temos dia 22 de setembro, nós temos aqui um bate-papo às 19 horas pela FEBRAS, Federação Brasileira de Alzheimer. Nós temos também no dia 12 de setembro, sábado, às 10 horas, na nossa reunião virtual pelo Zoom, tá? Manda um WhatsApp para a gente, que a gente manda o link depois da reunião, uns dias antes, ok? Podem participar, tem sido muito bacana essas reuniões nossas, e são interativas também, tá? Então, e dia 26 de setembro, a nossa próxima live aqui no Facebook também. Os telefones nossos de linhas de apoio e o WhatsApp nossos estão aí embaixo, vocês podem conseguir. Não esqueçam de curtir o Instituto Alzheimer Brasil lá no Instagram e vão lá, se inscrevam no canal do YouTube do Instituto Alzheimer Brasil, mas entrem pelo YouTube. Clica lá no Google, YouTube. No YouTube vocês colocam Instituto Alzheimer Brasil. Se inscrevam lá e ajudem a gente. Tá bom? Foi um prazer. Beth, desculpe o que devemos fazer quando o idoso faz perguntas repetidas vezes. Olha, tem uma pergunta ali, então eu vou responder. A Yuki pergunta o seguinte: Beth, desculpe, o que devemos fazer quando o idoso faz perguntas repetidas vezes? Veja, Yuki, não tem o que fazer. Você pode simplesmente distraí-lo com uma outra atividade na hora para evitar um pouco essas perguntas. Ele pergunta por quê? Ele esquece que ele já perguntou, né? E às vezes o perguntar várias vezes pode causar alguma sensação de alívio para ele. Então pense nessa questão assim: o fato de eu responder tantas vezes, isso pode aliviá-lo, tá? Então, mas você pode usar as estratégias de distraí-lo. Você responde de maneira sempre curta, objetiva, clara. Não passe para ele a sua irritação. Eu sei que às vezes é cansativo, não é fácil realmente para o cuidador com tanta coisa que tem para fazer, né? Mas você saber que reclamar ou argumentar, ou respostas muito longas não vão ajudar, vão só atrapalhar. Então, você responda, tá? Responda repetidas vezes, não tem outro jeito. O melhor é você distraí-lo, né? Leva ele, tira a pessoa dali do local, diz: venha cá me ajudar num negócio, venha cá me ajudar, venha cá, vamos fazer tal coisa juntos? Olha que bacana, venha cá que eu quero te contar uma coisa que aconteceu. Entende? Tira ele daquele ambiente e vai falando outras coisas para ele sair daquela sintonia, tá? Mas o esquecimento faz com que ele pode estar também mais agitado nesse momento. Então, é isso aí, gente. O cuidador, ele exercita muito, muito a paciência, a gente sabe disso, tá? Mas esse exercício da paciência pode realmente confortar a pessoa, porque o nosso foco, quando a pessoa tem o diagnóstico de doença de Alzheimer, o nosso foco agora não é querer recuperar
o que ele sabia fazer, como ele agia, o que ele era. Ele continua sendo a mesma pessoa, mas essa mesma pessoa está com problemas, e é problema no cérebro. Então, o foco da gente é justamente bem-estar e qualidade de vida. Então, tudo que você for fazer, você pense assim, isso aqui vai dar bem-estar para ele vai se sentir melhor, isso vai melhorar a qualidade de vida dele, esse é o foco, tá? Mais alguma coisa ali? Não, só isso. Só isso. Então, eu vou aqui encerrar, né, a nossa live deste mês e agradeço imensamente vocês que participaram conosco, tá ok? E, se Deus quiser, estaremos aqui no próximo mês de setembro, ok? Um abraço e, beijo para todo mundo que nos segue, as pessoas que carinhosamente sempre manifestam aí mensagens positivas para a gente. Né? Nós somos uma equipe e a gente também precisa de estímulos de vez em quando e a gente agradece muito o reconhecimento de vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo mês.